Muito bem, meus queridos, muito bom dia a todos vocês. Quero saudá-los todos com a paz e a graça do nosso bondoso Deus. Sejam todos bem-vindos. É sempre uma alegria estar aqui com você já sabe disso, já é um bordão. É sempre uma satisfação, uma alegria estarmos juntos, às madrugadas, com o mesmo propósito, o mesmo objetivo, com o mesmo, a mesma ideia de estarmos clamando às madrugadas pela chuva serôdia, a promessa do batismo do Espírito Santo. Intensifique, irmãos, busque, clame, peça. O Senhor Jesus precisa voltar. Muito sofrimento nesse mundo, estamos vivendo momentos difíceis. A palavra de Deus diz que nos últimos dias teremos tempos difíceis, e eu acho que esse tempo já chegou. Ninguém precisa ter tanto conhecimento da palavra sobre esse assunto, porque de fato estamos vivendo tempos difíceis. Todos nós com muito, todos nós com muitas dificuldades, o mundo inteiro, pessoas sofrendo todo tipo de dor, dor física, emocional, espiritual, enfim. O tempo chegou e nós precisamos estar buscando, clamando por essa promessa, o batismo do Espírito Santo. Sejam todos muito bem-vindos. Deus abençoe ricamente a cada um de vocês. Eu quero convidar a minha irmã Selma Carneiro, que está conosco aqui, para abrir o seu áudio. Bom dia, irmã Selma. Pode abrir seu áudio. Bom dia a todos. Bom dia com alegria. Como está Uhum. Coité? Coité tá bem. Tá toda iluminada aí, viu? As Aqui tem um tal de Coité, como é que fala? Do gospel. Natal, Lúcio. Não, Natal dos Coité. E Eu não. bonito, viu? E bonito, viu, Mário? A iluminação de Coité ficou top, menino. Pense que É. Maravilha. ficou bonito. Passei por Hum, lá um dia, já estava com iluminação de Natal, rapaz. A cidade ficou. Eles capricham mesmo. Coité todo ano. Agora, aliás, virou uma concorrência agora nas prefeituras, né? As é, prefeituras das cidades aqui, maior, de Coité para cá, para Ah, cima, toda a cidade faz iluminação. Ontem eu fui em Cansanção, no aniversário dos 109 anos da irmã Naí. E passamos por lá já à noite, na iluminação da cidade. A cidade está muito bonita, toda iluminada, as árvores tudo cheio de luzes. Tá, um negócio assim. Nordestina também fez, queimadas. As cidades aqui vai ficar uma concorrência agora. Cada cidade quer fazer um negócio mais bonito. Tá bonita a é. cidade, viu? Eu passei em algumas cidades aí, mas ainda não tá igual Coité, não. Não, Hum, Coité ficou show de bola. Agora gastaram maravilha. dinheiro naquele negócio ali, viu? Que é show de bola, bonito. muito. Que gastou para dinheiro. É muito dinheiro, né? Nas luzes. É. Minha irmã, eu Hum. quero, eu quero convidá-la para que você nos apresente a Deus de oração, nos consagre a Deus, irmã, para a gente começar a nossa jornada de hoje. Amém. Vamos ficar de joelhos, quem tiver vontade de puder. Querido Deus, Pai amado, querido, a Ti damos graças, Senhor, por mais uma madrugada. Eu suplico a Ti, Senhor, a Tua proteção, o Teu perdão, a cada um dessa madrugada, com Sua participação, que seja Ti, ó Pai amado, na vida de cada um de nós, a cada ouvinte dessa madrugada, venha sentir a tua presença, venha sentir o desejo de se tornar uma pessoa melhor na tua pessoa, Deus amado, teu filho Jesus. Eu apresento a cada um, cada pedido, a cada pessoa que está passando por dificuldades, lutados. Serão muitos que vai ouvir, Senhor, essa programação depois, Senhor. Quero te pedir, abençoa a cada família, em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, Selma. Deus é contigo, viu? Deus continue te Amém. abençoando. Amém. Um abraço carinhoso aí nos nossos irmãos de Coité. Vamos louvar esse Deus, ele é digno de ser louvado, a ele a honra e a glória para todos sempre. E nós vamos cantar louvores ao seu nome nesse momento.
Senhor é meu pastor, o meu guia e rei. O Senhor é a força e a luz do viver. Ao seu lado eu sempre estarei. Os seus olhos vigiam, seu amor nos conduz. Minha vida darei ao Senhor. Confiarei em seus braços de amor. A bondade do Senhor nos dá força e vigor. Sua palavra é qual luz que meus passos conduz. Não temerei, pois comigo vai Jesus. O Senhor é meu pastor, o meu guia e rei. O Senhor é a força e a luz do viver. Ao seu lado eu sempre estarei. Seu perdão é completo, seu amor sem igual. Sob suas asas seguro estarei. Seu amor transformou o meu ser. A bondade do Senhor nos dá força e vigor. Sua palavra é qual luz que meus passos conduz. Não temerei, pois comigo vai Jesus. Que darei ao meu Senhor por seu tão grande amor, pois me fez renascer e eu não posso entender nem explicar tal milagre do céu. Dar a vida ao maior pecador que sou Louvado seja Deus por esse pastor maravilhoso que é Jesus, né? Nosso grande pastor, eterno pastor. Vamos convidar alguns amigos para estar conosco, em oração. Quero convidar aqui para estar conosco a minha irmã Ildete. Bom dia, Ildete. Você está bem? Pode abrir seu áudio, Ildete. Tem que estar fechado, tem que abrir, Ildete, aí o áudio. Pronto. Bom dia. Bom dia, você está bem? Tudo bem, graças a Deus. E você? Eu estou melhor do que mereço, viu? Nossa, é bom ver você por aqui, Ildete, outra vez, viu? Você, eu vou conversar com você no seu privado. Quero ouvi-la novamente pregando aqui a palavra, viu? É uma alegria ouvir você pregar, viu? Quero convidar minha irmã Zilminha. Zilma. Ildete em São Paulo, Zilma lá em Natal, Rio Grande do Norte. Pode abrir seu áudio, Zilma.
Você está Bom bem? dia, bom dia, graça e paz de Cristo Jesus. Amém. Você já está com a camisa do Caleb, hein? Você é uma Eu potência. já, eu não tardo, não, nem tardo, nem faz, né? Tá certo. Muito Recebi. bem, muito bem. Quero convidar também a minha irmã Rejane, a esposa do Egídio. Bom dia, Rejane. Abra seu áudio. Rejane, você me ouve? Está ouvindo? Abriu e fechou. Tem que abrir. Pronto, abri. Bom dia, Rejane. Você está bem? Tô bem, graças a Deus. Então, viva. Muito bem, meus É, queridos. tô Vocês bem. estão convidados a orar nesse momento, tá bom? A irmã Ildete apresente a Deus o nosso clamor pela chuva cerúlea, o batismo do Espírito Santo. Não apenas aqui para nós, na madrugada, mas de um modo geral, há muitas pessoas no mundo inteiro clamando por essa promessa. Apresente a Deus esse clamor, tá bom, Ildete? Zilminha, ore pelos nossos pedidos do varal que ali estão. Muitos pedidos de oração, diversos. Apresente a Deus esses pedidos. E Rejane, amiga, ore pelos nossos irmãos enfermos que estão hospitalizados. Aqueles que estão hospitalizados, aqueles que estão acamados em suas casas. Apresente esses irmãos que clamam a Deus por o alívio, por o alinitivo, por uma cura. Interceda por essas pessoas. Começando com Ildete, depois Zilma, depois Rejane. Querido Pai que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Estamos aqui, Senhor, mais uma vez, louvando o teu nome pelo Deus que tu és, por ser o nosso Deus, nosso Senhor, nosso Salvador. Erguemos a ti a nossa voz, em louvor, com alegria, gratidão, por nos dar mais essa oportunidade de poder falar com o Senhor, de poder prestar o culto ao Senhor. E por isso nós clamamos também pela presença e a direção do teu Santo Espírito. Não somente agora, Senhor, não somente nesse culto, mas em cada momento da nossa vida. Por favor, perdoe os nossos pecados e nos encha com teu Santo Espírito, de tal forma que sejamos totalmente guiados por Ele e assim o Senhor se agrade de nós. Por favor, fale conosco, que a palavra que nós vamos ouvir, que ao ouvirmos seja totalmente também que seja tão presente, tão firme, tão forte, que seja a luz, que nós trilhemos o teu caminho de acordo com o teu propósito e a tua vontade. Amém. Segundo cada um dos que estão aqui agora. Mas, Senhor, em cada canto desse mundo, seja com cada pessoa que te busca, com aqueles que estão também ansiosos por ser totalmente preenchidos pelo teu Santo Espírito. Mas, Pai, tem muita gente que ainda não te conhece. Pessoas que têm desejo de te servir. Fale também a esses corações. E tem misericórdia, Pai, daqueles que não desejam, que te rejeitam. Tem misericórdia. E que ao Senhor continuar falando, insistindo, que essas pessoas abram o coração e que elas também tenham o desejo de te servir, de estar com o Senhor. Salva-nos, Pai. Livra-nos do mal. Fale o nosso coração e nos encha com teu Santo Espírito. Nós clamamos e também agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Grandioso Deus, soberano Pai celestial, digno de honra, de glória, de todo o nosso louvor e adoração.
continuando na sua santa e divina presença, com o coração agradecido por mais esse momento, por mais o despertar na madrugada, para estar em comunhão contigo, junto com todos os irmãos. Eis-nos aqui, Senhor, pela fé e em nome de Jesus, pedindo ao Senhor, porque o Senhor pode todas as coisas, Amém. pedindo por cada pedido ali do varal, por cada necessidade dos teus filhos e filhas. Coloco cada um em tuas santas mãos. Pai, Amém, Senhor. o Senhor conhece cada uma das nossas necessidades. Aqui pedimos expostamente no grupo, mas também aquelas que ficam no nosso coração, que a gente não pede, mas o Senhor sabe. Eu coloco aqui, Senhor, em tuas mãos, as necessidades de cada um de nós, mas especialmente por saúde. Por saúde tudo fica melhor, melhor de adorar, melhor de continuar a jornada, melhor em tudo, Senhor. Por isso, cuida de nossa saúde física, mental, espiritual, emocional. Cuide dos enlutados, que está com dor na alma, no coração. Cuida, Senhor. Senhor, Deus que pode, o Deus que cura, o Deus que cuida, o Deus que nos ama. Nos fortalece, Senhor. Aumenta a nossa fé. Independente do que aconteça, que nossa fé seja todos os dias aumentada um pouquinho mais. Para que a Amém. gente passe por todo o processo, até chegar no propósito, passar por esse processo com fé, com esperança. Reaviva o teu povo, Pai. Reaviva a tua igreja. Nos dê força, fé renovada a cada dia, Senhor, a cada dia. Amém. Olhar por cada pedido ali, por cada lágrima derramada, por cada momento de ansiedade. Não, Senhor, tira tudo isso e nos dá a tua paz. Aquela paz que excede todo o entendimento. Ó Pai eterno, eu quero dizer o versículo que muito mexe comigo, muito mexe com o meu coração. Ele que está lá em Isaías 41:13, que diz: porque eu, Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo. Pois estamos aqui nessa madrugada buscando essa ajuda, Pai. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda, só o Senhor pode. Ajuda o teu povo. Tanto os pedidos que estão no varal, mas todo pedido feito por um filho teu desse mundo inteiro. Dai-nos a tua paz, derrama sobre nós a tua graça e a tua misericórdia. Abençoa nós e as nossas famílias, onde cada um estiver. Eu peço aqui, Pai, agradecida, porque eu sei que o Senhor faz. O Senhor já Amém, fez, o Senhor Senhor. faz e o Senhor fará por cada um de nós. Por isso eu oro Amém. agradecida no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém, Senhor. Glória a Deus. Amém. Obrigado. Obrigado, Senhor Deus, pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, Senhor, para honrar e glorificar o teu nome. Pedimos perdão, Senhor, pelos nossos pecados, misericórdia de nós, Senhor, aceitando toda oração e louvor. Ó Deus, nesse momento eu quero te apresentar a Ti, Pai. Todos que estão enfermos, Senhor. Irmão nosso que estão enfermos, Pai, tenha misericórdia, Senhor. Que o Senhor visite, Pai, nessa madrugada, Pai. Colocando a tua mão poderosa, Senhor, fazendo milagre, Pai, na vida desses nossos, Senhor. Visita cada leito, meu Pai, cada hospital. Ó Deus, tenha misericórdia, Senhor Deus. Aqueles que os médicos já tenham desenganado, Senhor, mandou para casa. Ó Pai, ainda que os médicos tenham desenganado, mas sabemos que temos um Deus todo-poderoso, que é o Deus do milagre, o Deus que pode todas as coisas, Senhor. Por isso nós clamamos a Ti nesta madrugada. Tenha misericórdia, Senhor. Vai visitando os enfermos, meu Pai, vai curando, meu Pai. Em nome de Jesus, cura a vida espiritual, também material, Senhor. Tenha misericórdia em nome de Jesus, meu Pai, eu te peço. Vai visitando, Senhor Deus. Ó Pai, faz um milagre na vida desses nossos irmãos, Senhor Deus. Muitos, né, amigos nossos também que estão enfermos. Visita cada leito, Senhor. Vai visitando, Pai. Cada sala, meu Senhor.
aqueles que estão na maca, que eles estão aguardando para ser transferido, aqueles, ó Deus, que estão ali aguardando, ó Deus, para ser internado, Senhor. A Patrícia, que está enferma, meu Pai, diabetes, e vai precisar apontar os dedos do pé, Senhor. Faz um milagre na vida de Patrícia, meu Pai, em nome de Jesus. Que seja feita a Amém. tua vontade. Eu te entrego, Pai, todos aqueles que estão enfermos nas tuas mãos, Senhor. Eu sei que o Senhor já ouviu nossas orações, Pai. Que seja feita a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, Rejane. Obrigado, Zilminha. Obrigado, Ildete. Deus abençoe ricamente a vida de vocês. Nós agora vamos ter alguns minutos. Nossa, já são 4h30. Vamos ter alguns minutos aí para que você também possa apresentar a sua petição na sala simultânea. Depois a gente volta aqui para a sala principal. Muito bem, estamos de volta à sala principal. O tempo não nos foi muito gracioso. Infelizmente, não tivemos os 10 minutos necessários, né? Mas eu acredito que deu para fazer, sim, algumas petições. Eu quero convidar nesse momento o orador dessa madrugada, nosso querido amigo, pastor Robson Lopes, lá de Nordestina. Meu pastor, muito bom dia mais uma vez. É sempre uma alegria tê-lo aqui conosco. A palavra está à sua disposição, pastor. Que o Espírito Bom Santo te dia, Maju, use bom dia. e Amém. sempre tem te usado. Um abraço carinhoso a meu irmão Rosivaldo. Bom dia a todos. Deus nos abençoe. Vi a Zilminha, bom vê-la conosco aqui. Minha amiga lá de Dantas, tive o prazer de orar com a irmã Neuza. Zilminha, ontem nós estivemos na casa de Nailda, ela lembrou de tu lá, viu? Tua vizinha, a Nailda. Minha mãe foi lá fazer unha lá e ela falou: Ah, eu conheço Zilma, gente muito boa, morou aqui minha vizinha, fez uma zoada lá. Pois é, estivemos lá. E ontem também, rapaz, eu tive o privilégio, Mário, ontem de participar do culto de gratidão na casa da irmã Nair. A irmã Nair é uma irmãzinha aqui de Cansanção, mora em Cansanção, ela morava na Camandaroba, na minha terra, né? Ela me conhece desde que eu nasci pertinho dela. A irmã Nair comemorou ontem 109 anos, amigo. Não é todo dia Maravilha. que você vai no aniversário de 109 anos, viu? Lúcida, tranquila. Lúcida, animada, ainda andando ainda, viu? Lembrando das coisas. Que Então, assim, uma bênção. bênção, a irmã Naí. A Deus irmã seja Naí está lá louvado. firme. Eu disse, olha, quando ela apagou as velas, aí foi apagando a vela de 109 anos, e a vela acendeu não sei quantas vezes. Eu digo, irmã Naí, já sei que eu venho para o seu aniversário de 120. Porque com o fôlego que a senhora está aí, a senhora vai chegar lá aos 120. Ah, Entendeu? maravilha. Então, foi bem assim. Ontem foi dia de comemorações, né? O irmão Marcos também comemorou. Saímos de um aniversário e viemos para outro, um de 109, outro de 51, né? Então, foi bênção. Mas, irmãos, vamos lá, nossa meditação, o nosso tempo está correndo. Eu também vou viajar agora de manhã, vou passar daqui a pouco lá no Coché, não é? Passar pelo Coché. Vamos lá, que eu estou indo para Santo Antônio de Jesus, orem por nós, né? E orem também por Darivaldo, vai ser vovô, né? Eu acho que já nasceu essa altura, a menina, a Nora já estava no hospital para ter neném, então estou ganhando meu segundo sobrinho neto, né? Então a família está rendendo. E o meu menino vai casar domingo, então ore por isso também, viu? Ore. Nas orações, lembre de orar. O Dário, meu caçula, vai estar se amarrando no próximo domingo, em nome de Jesus. Né? E daqui a pouco nós estamos indo para lá, para Santo Antônio, para ajudar na arrumação lá do ninho. Né? Que o passarinho, quando deseja criar família, tem que fazer o ninho. Aí vamos arrumar o ninho lá, que é para ele, quando casar, né? Estar por lá. Mas vamos lá, estamos aí, né, na época festiva, né? Período do Natal, e nós queremos fazer algumas considerações sobre esse momento, né? E eu quero convidá-los a fecharmos os olhos mais uma vez e fazer uma oração pedindo a bênção de Deus sobre a meditação na palavra. Pai amado, em nome de Jesus, mais uma vez nos dirigimos ao Senhor, suplicando a unção do Espírito Santo para esse dia, a fim de testemunharmos de Ti. E agora que abrimos a Tua palavra para meditar, queremos suplicar que tenhas misericórdia e nos ilumine, para que compreendamos aquilo que o Senhor quer nos falar nesta manhã. Faz isso, Senhor. Mais uma vez te pedimos em nome de Jesus. Amém. Quero convidá-los a abrirem a Bíblia, Evangelho de Mateus, capítulo 2, dos versos 1 a 12.
Mateus 2, 1 a 12. Diz assim: depois que Jesus nasceu em Belém, na Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. E eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta: mas tu, Belém, ó terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder, que como pastor conduzirá Israel, o meu povo. Então Herodes chamou os magos secretamente, informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse: vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avisem-me, para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram seu caminho, e a estrela que tinham visto no Oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Então abriram seus tesouros e lhe deram presentes: ouro, incenso e mirra. E tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Né? Esse é o texto. E o que nós queremos aqui destacar nesse texto, vocês sabem, né? As pessoas estão comemorando o Natal, embora nós saibamos que Jesus não nasceu dia 25 de dezembro, né? Nós sabemos que foi uma outra data, mas o mundo todo, né? O mundo cristão, nessa época, né, se volta para esse acontecimento. E nós aproveitamos, então, esta oportunidade em que as pessoas estão com a mente, com seus olhares voltados para o nascimento de Jesus, embora tem muita gente que comemora o Natal, não sabe nem do que se trata, não é? Nós aproveitamos para lembrar que um dia Jesus nasceu, né? Que um dia Deus enviou seu Filho a este mundo, né, para morrer em nosso lugar. Jesus veio com um propósito definido. A vinda de Cristo a este mundo foi para salvar, né? As pessoas hoje se envolvem com muitas coisas que não tem nada a ver com o espírito natalino, ou seja, com o espírito com que Jesus veio a este mundo, né? Há muitas festas de Natal comemorando o aniversário de Jesus, mas Jesus não está lá, não está presente nessas festas, né? Há muita coisa que motiva esses momentos. Mas, como todo mundo está voltado para isso, a lembrança, as músicas, não é? Todo esse espírito de solidariedade, confraternização, troca de presentes, a gente aproveita, então, para lembrar as pessoas qual deve ser o verdadeiro espírito que devemos ter quando lembramos, porque lembrar é sempre bom, lembrar tudo que Deus fez por nós, e lembrar que Jesus foi enviado a este mundo para nos salvar, irmãos. Não fosse isso, eu falei ontem lá no culto de gratidão da irmã Naí, eu disse, se Jesus não tivesse sido enviado a este mundo, irmãos, nós não estaríamos aqui. Todos nós não teríamos nem nascido, né? Porque nas gerações passadas o mundo já teria sido destruído por causa do pecado. Mas nós ainda permanecemos neste mundo, ainda há esperança para nós, porque Jesus veio, né? Porque Jesus nasceu aqui, viveu aqui e morreu em nosso lugar. Mas quando nos defrontamos com a mensagem do Natal, com o nascimento de Cristo, nós vemos aqui na história, nesse texto que lemos, 3 reações diferentes ao nascimento de Cristo, né? 3 reações diferentes. Nós vamos primeiro mencionar a reação de Herodes. Aqui o texto diz, no verso 3, que quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém. Herodes ficou com medo, não é? Herodes começou a ficar preocupado com sua posição, com seu trono. Por quê? Porque qual foi a pergunta dos magos? Onde nasceu o recém-nascido rei dos judeus? E Herodes era o rei. E a notícia de que nascera um concorrente em nada agradou Herodes. Em nada, embora ele
tenha disfarçado, mas ele não se agradou. Por quê? Porque Herodes era um monarca terrível, né? Era um assassino, muitos crimes manchavam a sua história. E ele jamais gostaria de ter um concorrente, e sabendo que ele, como um rei estrangeiro, né, governando sobre os judeus sem ser judeu, ele era odiado pelo povo. E agora ele começa a pensar: se esse príncipe que estava aqui, tinha nascido, começasse a cair na graça do povo, certamente estava ameaçado o seu trono, estava ameaçada a sua posição. Mas a Bíblia também diz que toda Jerusalém teve medo, se perturbou com o nascimento, não é? Porque as pessoas de Jerusalém, elas estavam acostumadas com as atrocidades que Herodes cometia. Conheciam a natureza de Herodes, seu caráter terrível, e elas temiam que o fato de saber que um príncipe nascera entre o povo judeu podia ser motivo para que Herodes, então, atacasse o povo, matasse muitas pessoas, né? Começasse a perseguir as pessoas. Então, eles estavam preocupados exatamente em sofrer algum dano por conta, não é, do nascimento desse menino dito pelos magos como sendo o rei dos judeus, né? E vocês sabem o que aconteceu. A história conta que realmente eles tinham razão para temer, porque pouco tempo depois Herodes mandou matar todas as crianças recém-nascidas de 2 anos para trás, lá de Belém, né? Nós conhecemos a história. Então isso mostra realmente que era um rei cruel, terrível, né? Que teve uma morte terrível também. Segundo a irmã White, ela descreve a morte de Herodes, né? Porque era muito mal. Mas Herodes morreu, né? Porque ele perdeu a oportunidade, né? Perdeu a oportunidade de conhecer o Salvador. Ele foi inquirir aos sacerdotes sobre quando, onde nasceria o rei dos judeus. Ou seja, ele buscou conhecimento, mas o conhecimento não era para salvar, não era para salvação, era o conhecimento para descobrir onde era o menino para matar. Veja a diferença, né, do conhecimento, como pode ser usado para muitas coisas, né? O conhecimento do Messias, da chegada do rei de Israel, né, do Messias, o nascimento do Messias, deveria ser motivo de grande alegria, porque o Salvador estava vindo ao mundo. Mas para Herodes, aquilo era uma ameaça, não é? Então, da mesma maneira que Herodes, muitos também do povo, não é, temeram. E muitas vezes as pessoas, quando são confrontadas com a realidade do Cristo, também temem. Por quê? Porque o Senhor, de fato, é uma ameaça à sua posição como dono da sua vida, não é? Todos nós, quando nos confrontamos com Cristo, nós temos esta realidade diante de nós, né? Porque a mensagem do Senhor é que aquele que quer vir após mim, a si mesmo, se negue, né? É uma renúncia. E a coisa que menos Herodes queria era renunciar. E a coisa que nós menos queremos, irmãos, é renunciar ao trono da nossa vida. Jesus certamente é também uma ameaça ao trono no coração de cada um de nós. Porque dizia um amigo meu que no nosso coração tem um trono e uma cruz. E se você está no trono, é porque Jesus está na cruz. Para que Jesus assuma o trono da sua vida, é necessário que você vá para a cruz. E Cristo, então, assuma o senhorio na nossa vida, né? Então, quando ouvimos o desafio de ter que suportar a cruz, de que morrer para nós mesmos, de renunciar ao comando da nossa vida, isso é uma ameaça. E é por isso que muitas pessoas, quando ouvem falar de Jesus, elas temem. É por isso que nós tememos nos aproximar e muitos não querem nem conhecer, né? Porque sabem que diante do Cristo nós temos que tomar uma posição, nós temos que nos posicionar. Então a primeira reação ao Cristo, ao nascimento de Cristo, foi a reação de medo por parte de Herodes e de muitas outras pessoas. E até hoje, quando confrontadas com Jesus, muitas pessoas temem. Temem porque elas sabem que elas terão que tomar uma decisão. Ou elas vão continuar como senhoras de sua vida, ou vão se render àquele que é o Senhor de todas as coisas, não é? E isso não é uma coisa fácil, irmãos. O nosso maior desafio é nos submetermos a Deus, é entendermos que nós não somos os reis da nossa vida, mas que Ele sim é o Senhor. Só existe um Senhor, e esse Senhor é Cristo, né? Que não tenhamos medo do Senhor, mas possamos abrir o coração e entregar o governo da nossa história, porque somente assim ela será preservada, não é? Muito bem, tivemos uma outra reação. A outra reação foi dos líderes de Israel. O povo de Jerusalém reagiu com indiferença.
Olha, Herodes foi lá procurar. Ele reuniu os chefes dos sacerdotes, do povo, os mestres da lei, e perguntou. Eles sabiam onde ia nascer, né, o príncipe, eles conheciam as profecias, eles esperavam esta profecia, o cumprimento dela, aguardavam o Messias. Mas é interessante, conhecendo a profecia, sabendo de nascer, conhecendo o tempo, eles viviam de maneira indiferente para com a palavra de Deus. Irmãos, não é muito diferente hoje, né? Estamos vivendo, como disse o irmão Mário aqui, no tempo do fim, né? Momentos finais da história desse mundo. A escrita está aí, a palavra está aí, as profecias apontam, mas muita gente está vivendo como se nada fosse acontecer. Como se nada fosse acontecer. Não esperamos a vinda do Messias, a primeira vinda, estamos aguardando a sua segunda vinda, não é? Mas muita gente está desapercebido, vivendo como se nada fosse acontecer, não é? Então veja, eles citaram a profecia, apontaram para Belém, mas eles não tiveram nenhum interesse de acompanhar os magos até Belém para saber o que tinha acontecido. Veja a falta de interesse daquele povo na vinda do Messias, que eles tanto diziam que estavam esperando. Não é como hoje. Muitas vezes nós dizemos que esperamos a volta de Jesus, queremos que Jesus volte, mas não estamos nem aí para isso. Estamos vivendo como se a vida fosse continuar aqui por muito tempo, não é? Desfrutando das coisas que o mundo oferece, preocupado com as coisas daqui e não com as coisas da eternidade. Não estamos preocupados em proclamar a volta do Senhor, como fizeram os magos ali da primeira vinda. Muita gente vivendo de maneira indiferente. E hoje, irmãos, eu digo a vocês, olha, eu vivo numa cidade onde as pessoas são indiferentes em relação a Jesus. É um povo bom, um povo hospitaleiro, um povo amigo, mas um povo que não quer muito saber de Deus. Povo que não está preocupado com salvação, que não está preocupado com a volta de Jesus. Tem sido um desafio aqui neste lugar. E assim como esse aqui, eu tenho andado por aí e vejo que isso está se alastrando, não é? As pessoas envolvidas com a luta pela sobrevivência, com o adquirir coisas, ter coisas, e Jesus vai ficando sendo colocado de lado, não é? Inclusive nas igrejas, irmãos. E eu, quando falo nas igrejas, não falo só das igrejas de fora, não. Da igreja adventista também, em muitos lugares por aí, irmãos, é uma tristeza. Você vai em lugares, as pessoas não vão mais à igreja, o povo não está envolvido com o trabalho, com a missão, e assim é uma tristeza ver a condição que a igreja cristã se encontra hoje, envolvido muito mais com outras coisas do que com a esperança, com a expectativa da breve volta de Jesus, não é? Então, até hoje, muita gente ainda reage com indiferença em relação ao Cristo que veio para nos salvar. Não procuram o Salvador, não é? Então, hoje, com frequência, o Natal é aí simbolizado pelo Papai Noel, por trocar presente, por encher as cidades de luzes. Nós vimos aí a irmã Selma falando de Coité, que está muito bonita, é verdade. Cansanção aqui, Valente, queimadas, a cidade se enfeitando, tudo. Todo mundo enfeita, faz uma grande festa, mas Jesus está fora. Não faz parte dos convidados, da lista de convidados. Não é o que é honrado. As pessoas honram outras pessoas. O homem honrando a si mesmo, honrando ao homem, e Jesus sendo colocado de lado. É assim que acontece, não é? E, infelizmente, esta é uma realidade, não do que aconteceu há 2000 anos atrás, mas do que acontece ainda hoje em relação ao Cristo que veio para salvar. Mas louvado seja Deus, porque nessa história tem uma parte que mostra que houve sim quem fizesse a coisa certa. Houve sim aquele que estava na expectativa. Os magos são um exemplo de pessoas que estavam aguardando a volta de Jesus. Olha, eles não eram nem parte do povo de Deus. Quer dizer, eram do povo de Deus, mas não faziam parte de Israel. Eram homens tementes a Deus, que estudavam as profecias, que estudavam os acontecimentos, os astros, e eles viram algo diferente. E quando eles viram no céu essas estrelas que apareceram, que não eram estrelas, nós sabemos pela palavra profética que eram anjos, grupos de anjos, não é? Que iluminavam ali no momento do nascimento do Messias. E estes homens estavam tão apercebidos a respeito das profecias, que eles saíram muito antes de sua terra, porque naquele tempo se viajava montado em animais, as viagens eram longas, e eles então foram para a terra de Israel, quando eles, aos primeiros sinais, eles viram que era o tempo, acompanhando as profecias, era o tempo de nascer o Messias, não é? Havia alguns acontecimentos que
mostravam isso, e eles então saíram da sua terra em direção à terra de Israel, porque eles sabiam que era lá que o Messias ia nascer. E quando eles chegaram lá, eles tiveram consciência, eles estavam buscando. Deus usou os estrangeiros para despertar o seu povo. Mas nós sabemos também que haviam pastores que guardavam seus animais nos campos, que também estavam aguardando a vinda do Messias, que também oravam pela vinda do libertador, e que naquela noite tiveram também um encontro com os anjos de Deus para saberem que o menino havia nascido, né? Então houve aqueles que tiveram uma atitude diferente. Qual foi a atitude dos magos? Aqui diz que eles o adoraram. Eles disseram: nós viemos aqui para adorá-lo. Eles tinham a consciência de quem era realmente o Senhor. Não é? Eles vieram, foram a Jerusalém para adorá-lo. E é interessante, irmãos, como é triste a história do povo de Deus, não é? Do povo de Israel naquela época. Ninguém acompanhou os magos. Os magos vieram para dar uma notícia, para despertá-los para uma notícia de uma profecia bíblica. Eles foram lá, confirmaram a profecia, não é? Lembra da profecia de Balaão, que fala da estrela? E eles foram lá, mas o povo não foi, ninguém foi com eles. Eles foram sozinhos para Belém. E quando chegaram lá, encontraram o quê? A guarda real tomando conta do menino, soldados, a cidade em festa. Não, irmãos. A cidade em silêncio, todo mundo tranquilo. Encontraram o menino, sim. Onde? Num lugar humilde, num lugar onde se guardavam animais, né? Deitado numa manjedoura. Encontraram o menino. Não, aliás, desculpem, não. Quem encontrou o menino assim foram os pastores, né? Os magos encontraram já na casa onde eles estavam hospedados, não é? Maria e o menino, mas não havia nenhum festejo, não havia toque de trombeta, não havia festa pelo nascimento do rei, não é? E ali diz a Bíblia que eles adoraram, não é? Aquela humilde criança, mas quando eles olharam para o bebê Jesus, eles definiram ali, eles distinguiram ali em Jesus o enviado de Deus. O rei dos judeus havia nascido, não é? E naquele momento eles fizeram aquilo que deve fazer todo adorador, né? Eles se curvaram diante do menino, eles o adoraram e ofereceram aquilo que de melhor tinham. Aqui diz que eles lhes deram presentes, né? Incenso, ouro e mirra, não é? Então veja, antes de dar esses presentes, aqueles homens já tinham dado para Cristo o que havia de mais precioso. Eles deram a sua própria vida, o seu coração, pois vieram de tão longe para adorar ao Senhor. Vocês sabem que aqueles presentes eles têm um significado, né? E tinham que ver também com o próprio destino daquele menino, né? O ouro, nós sabemos lá do Apocalipse, né? Comprar ouro provado pelo fogo é um símbolo da fé verdadeira, da fé sincera, a fé que opera por amor. Então esse é o símbolo do ouro, né? E Jesus seria um homem de fé, porque ele viria para vencer onde o nosso primeiro pai foi derrotado. Pela fé em Deus, ele precisava vencer o pecado e ele venceu em nosso lugar. Aquilo que nós não pudemos fazer, ele fez por nós, não é? O incenso também, ele simboliza as nossas orações, vocês sabem disso, né? Uma vida com uma consagração, representa as nossas orações, uma fé sincera e incontaminada, capaz de vencer tudo. Então, aquilo era muito importante também, porque Jesus seria um homem de oração. Nós devemos copiar também o seu exemplo, né? E a mirra, que é um perfume, né? Era um símbolo do sacrifício, uma fé sacrificial, aquela fé que se entrega em favor do outro, né? Ela mostra ali, fala também do sacrifício de Jesus que um dia seria feito em nosso favor. Então, queridos, como nós temos reagido à mensagem do Messias, do nascimento do Cristo, do sacrifício do Cristo? Como temos reagido? Temos medo do encontro com Jesus? Porque sabemos que quando ele entra na vida, muda mesmo. Ele entra para mudar, para transformar a nossa vida. E nós não queremos, às vezes, abrir mão do senhorio da nossa vida, do trono da nossa vida. Mas só há um rei. Só há um rei. E ele precisa ocupar o trono, não o trono de um reinado passageiro, terreno, não. Mas ele é o rei celestial. Mas ele quer ser rei também no seu coração e no meu coração, né? Nós precisamos abrir o coração para que ele reine em nossa vida. Não devemos ter medo do Senhor, porque ele vai realmente fazer mudanças, mas mudanças para salvar-nos, porque esse é o seu propósito, né?
Estamos indiferentes ao rei, como muitos fizeram, né? Vivendo como se nada fosse acontecer, né? Diante das profecias que estão aí, se cumprindo aos nossos olhos, como estamos vivendo? Preocupados, desejosos, ansiosos para que Jesus volte, envolvidos, engajados na missão, para anunciar o evangelho, que é o último sinal a ser cumprido, a fim de que muitos possam crer e se preparar para a volta de Jesus? Ou estamos indiferentes, vivendo como se nada fosse acontecer? Que a nossa atitude seja a atitude dos magos, que estejamos atentos às profecias, que possamos, pela graça de Deus e pelo poder do Espírito Santo, discernir o tempo que nós estamos vivendo e perceber que é o tempo da chegada do Rei, não como o infante de Belém, mas como o Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, que virá para reivindicar o seu reino e para buscar o seu povo. E que nós possamos cada dia buscar o poder do Espírito Santo para estarmos entre aqueles que cumprem a missão de anunciar ao mundo que Jesus está voltando. Ele já veio uma vez, ele morreu aqui, não é? Mas agora ele volta, vai voltar para nos levar para casa. E nós precisamos estar engajados nesta missão como verdadeiros adoradores, adorando ao Senhor em espírito e em verdade, não é? Para que possamos assim cumprir esta missão e Cristo reine plenamente em nossa vida e nos use como seus instrumentos para preparar o povo para a segunda vinda de Cristo, não é? Nós temos esta missão de preparar o povo para a segunda vinda de Cristo. Que neste Natal, quando nós vamos participar com várias pessoas de momentos de confraternização, nós possamos sempre lembrar o verdadeiro espírito natalino, né? Possamos sempre lembrar a razão pela qual Cristo nasceu e sempre lembrar que logo, logo ele vai voltar. Que os nossos olhos estejam postos nele, para que quando ele vier estejamos preparados para recebê-lo, que não sejamos como Herodes, nem como os indiferentes judeus daquela época, mas sejamos como os magos, preparados para receber o nosso Senhor, o nosso Rei, e que cada dia possamos fazer dele verdadeiramente o dono, o Rei no nosso coração. Que Papai do Céu nos abençoe, que esta seja a decisão do seu coração, entregar tudo que você é, tudo que você tem nas mãos do Salvador e ser deixado usar por ele para a glória e louvor do seu nome. É a sua vontade, o seu desejo, receber Jesus como o Senhor da sua vida e adorá-lo. Que Deus nos abençoe e que possamos continuar servindo a esse Deus, a esse Jesus maravilhoso, que um dia nasceu como um infante de Belém, uma criança desprotegida, não é? Mas que virá muito em breve, com poder e glória. Louvado seja Deus. Que Deus nos abençoe, irmãos. Naquela noite em Belém, ninguém podia imaginar que uma prova de amor estava nascendo. Os anjos declararam paz, e a estrela iluminou o céu, mostrando ao mundo a redenção por uma criança. Como parte deste plano especial,
Amém. O pastor Robson, eu estava aqui ouvindo, eh, eram três reis magos, eles eram reis, pastor, ou era só magos, a expressão rei mago era reis mesmo? Veja, a Bíblia menciona três, mas três assim, por causa do presente. A Bíblia não diz a quantidade que eram dos magos, não é? É. O pessoal diz que eram três por causa dos presentes, né? Mas podiam ser mais. A Bíblia não define a quantidade, não. Eram pessoas que ocupavam funções, eram estudiosos das profecias, não é? E, como ela disse que eram reis, não é? Então eram os magos que, alguns deles possivelmente sim, eram líderes de outras nações, não é? Foram para saudar o rei, não é? Eu fico imaginando, pastor Robson, essa caravana chegando em Jerusalém, porque a Bíblia diz que eles se alarmaram, né? Imagine, Exatamente. Chamou três, atenção, né, Mário? chamou atenção esses homens, e mesmo assim, rapaz, as pessoas não estavam preparadas Pois para. é. Quer dizer, foi preciso um povo estrangeiro chegar lá para despertar, para o pessoal ir procurar na profecia para ver e tal. Quer dizer, os estrangeiros perceberam os sinais e eles que tinham o conhecimento da verdade não perceberam. E não era Esse é um tão alerta para perto, nós, né? e não era tão perto, pastor. Eles eram do Ocidente, do Exatamente. outro Isso. lado. Foram muitos dias de viagem. Veja, esse é um alerta para nós, né? Que conhecemos a verdade e às vezes estamos vivendo de forma, né, desapercebida e diferente em relação às profecias e ao que está acontecendo, né? Realmente, pastor. E aqui nós chegamos ao final da nossa jornada de hoje, ouvindo essa linda explanação do texto do nascimento de Jesus. Irmãos, que você e eu não sejamos pegos de surpresa quando Jesus voltar. A Amém. Bíblia disse, né, pastor, que se alarmaram a cidade, o palácio, todo mundo se alarmou, gente. Eles deveriam estar preparados, celebrando, poxa, Jesus vai nascer, o Messias vai vir. Ninguém, todo mundo se alarmou. Não vai ser diferente, pastor Robson, na volta de Jesus. Não será diferente. Verdade. Deus abençoe a todos vocês, que você e eu tenhamos um dia agradável na presença desse Deus. Lembre-se, eu estou orando por você. Você ora por mim, e esse Deus que estamos aguardando cuidará de cada um de nós. Pastor Robson, muito obrigado mais uma vez. Suas considerações, amigo, e a sua oração final. Muito bem. Então, desejar um Feliz Natal para todos, né? Amém. Este seja um dia de reflexões que nos leve para mais perto do Senhor e lembrar-nos de qual foi o propósito da vinda de Cristo aqui. Foi nos resgatar do pecado, né? Nos tirar do pecado, nos levar de volta para Deus e que nós possamos consagrar nossa vida para fazer a sua vontade e aproveitar esses momentos que as pessoas estão voltadas para as coisas de Deus para testemunhar, né, desse Jesus maravilhoso a quem servimos. Que Deus nos use, que o Teu Espírito Santo coloque em nossos lábios as palavras certas para nesses dias aproveitar a oportunidade e quem sabe despertar na mente e no coração de outros o interesse verdadeiro pela salvação, né? Amém. Vamos orar? Pai querido, louvado seja o Teu nome, Senhor, por mais um dia que nos deu. Obrigado, Senhor, porque nesse dia, mais uma vez, o mundo está sendo sacudido, não é, para lembrar do Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, quando veio a este mundo pela primeira vez. Lembrar qual foi o propósito da sua vinda aqui, para que as pessoas possam realmente, Senhor, se interessar pela salvação, que é o propósito. Afinal de contas, o próprio nome do Cristo é salvação. Então, que nós possamos também, como teus instrumentos, despertar no coração de outros o interesse para conhecer mais profundamente esse Jesus a quem servimos e estarmos preparados também para a sua segunda vinda. Que o Senhor nos use neste dia para a glória e louvor do teu nome e que o Senhor desperte no coração de muitos o desejo de conhecer mais de perto o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fique conosco nesse dia, nos dê a tua bênção, em nome dele nós oramos e te agradecemos. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe a todos. Um ótimo dia. Fique na paz e na graça desse Deus maravilhoso. Nos encontraremos na próxima sexta-feira em mais uma Madrugada com Deus. Um grande abraço. Deus Amém. abençoe a todos vocês.